Boa noite, irmãos. Hoje, mais uma vez, estudo. Nós vamos estar iniciando aqui sobre o livro de Levítico, do irmão Mactosh, com o tema o Holocausto. Antes de entrarmos em pormenores sobre este capítulo, há duas coisas que requerem toda a nossa atenção. A saber, primeiro, a posição de Jeová, e segundo, a ordem por que são apresentados os sacrifícios. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Tal foi a posição de onde o Senhor fez as comunicações narradas neste livro. Havia falado do Monte Sinai, e a sua posição ali imprimiu um caráter particular à comunicação. Do monte ardente saiu o fogo da lei, Deuteronômio 32:2. Porém, aqui o Senhor fala da tenda da congregação. Era uma posição muito diferente. Vimos este tabernáculo concluído no final do livro precedente. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, do 33 ao 38. Ora, o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava em graça. Podia estabelecer ali a sua habitação, porque estava rodeado de todos os lados por aquilo que representava brilhantemente o fundamento das suas relações com o povo. Se tivesse vindo ao meio deles na plena manifestação do caráter revelado no Monte Sinai, só podia ser para os consumir no momento, como um povo obstinado. Êxodo 33:5. Porém, retirou-se para dentro do véu, figura da carne de Cristo. A gente vê essa referência em Hebreus 10:20. E tomou seu lugar sob o propiciatório, onde o sangue da expiação, e não o povo obstinado de Israel, se apresentava à sua vista e satisfazia as exigências da sua natureza. O sangue que era levado ao santuário pelo sumo sacerdote era a figura do sangue precioso que purifica de todo o pecado. E embora Israel, segundo a carne, não discernisse nada disto, esse sangue, contudo, justificava o fato de Deus habitar no meio deles. Santifica-os quanto à purificação da carne. Vamos ver em Hebreus 9:13. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que fiquem à vontade para me interromper, para fazer um pensamento, um comentário, certo? Vamos dar continuidade. Tal é, pois, a posição do Senhor no livro de Levítico. Posição esta que deve ser dita em consideração se quiser ter um conhecimento exato das relações que este livro encerra. Nessas revelações encontramos inflexível santidade unida à mais pura graça. Deus é santo, seja qual for o lugar de onde fala. É santo no Monte Sinai e santo no propiciatório. Porém, no primeiro caso, a sua santidade estava ligada a um fogo consumidor,
enquanto no segundo estava ligada com paciente graça. Ora, a união da perfeita santidade com a graça perfeita é o que caracteriza a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção que é, de diversas maneiras, tipificada no livro de Levítico. É preciso que Deus seja santo, ainda que seja na condenação eterna dos pecadores impertinentes. Porém, a revelação plena da sua santidade na salvação dos pecadores faz ressoar no céu um coro de louvor. Glória a Deus nas alturas, Pai na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Esta doxologia não podia ter sido entoada em relação com o fogo da lei. Sem dúvida, havia glória nas alturas, mas não havia paz na terra, nem boa vontade para com os homens, porquanto a lei era a declaração do que os homens deviam ser, antes que Deus pudesse ter prazer neles. Mas quando o Filho ocupou o seu lugar como homem na terra, o céu pôde exprimir todo o seu prazer naquela cuja pessoa e obra podiam ligar de maneira mais perfeita a glória divina com o bem-aventurança humana. Vamos dar um tempinho para ver se algum irmão tem mais um pensamento e logo vou dar continuidade. Eu não sei qual é o evangelho que fala que o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, se cumpriu a lei. Não estou lembrando direito como é o versículo, mas esse trecho final aí desse parágrafo, isso daí de novo, Jefferson, né, nos mostra aí, né, a perfeição e a glória dessa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, como homem também, né? Então ele veio aqui a este mundo, se fez homem, e somente nesse homem, né, a lei, vamos dizer assim, não encontrou, vamos dizer assim, nada contrário, nada que ela pudesse condenar, mas, pelo contrário, né, é como se ela tivesse descansado nele ali, né, porque não tinha nada contrário, né, a Deus, nem a lei de Deus. E isso nos fala aí dessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e que se fez homem, e sua perfeição, sua santidade, sua superioridade, né, em tudo, mesmo como homem, né? Quando a gente fala de Deus, a gente já imagina, a gente já pensa, né? Ser supremo, superior, criador de todas as coisas. Mas quando a gente pensa no homem, aí a gente pensa no Senhor Jesus como homem, né? Então a gente tem que pensar, esse é o homem, né, em que Deus, o Pai, pôde se comprazer, pôde, né, encontrar nele ali tudo o que é mais perfeito, mais digno e de acordo, né, com o coração de Deus. Nenhum outro homem, né, alcançou isso ou, vamos dizer assim, ou pôde mostrar isso para Deus, né? Então aqueles homens lá todos no Antigo Testamento vivendo na lei, a lei não podia salvar eles, porque nenhum podia cumprir toda a lei. Né? Acho que o Evangelho fala isso, né? Que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, alguma coisa dessa. Mas em Cristo Jesus, não. Né?
A lei, né, ela, vamos dizer assim, até fala de que se completou nessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, aí a gente vê e a gente pode apreciar quem é essa pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, não somente como nosso Deus aí, como um homem, né? Um verdadeiro homem, né? Pecado à parte, sem pecado. A gente falou disso até no domingo lá na Assembleia. A gente está lendo o Evangelho de Mateus, né? E a gente pôde ver essa pessoa, essa perfeição, esse homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em toda a sua perfeição, sua santidade, e, nele caminhando aqui, neste mundo, né, cumprindo ali o seu ministério. Então, é uma coisa para a gente sempre, né, tá trazendo a nossa mente, olhando, vendo, e esse último parágrafo aí está expressando isso até aí para nós, né? Quando está falando da lei e está falando aí do Filho, né? Que ocupou esse lugar aqui na Terra e que o Pai aí tem todo o prazer nessa pessoa do Filho, do Senhor Jesus Cristo. A ordem dos sacrifícios. E agora algumas palavras sobre a ordem dos sacrifícios nos primeiros capítulos do livro de Levítico. O Senhor começa com o holocausto e termina com a expiação da culpa. Quer dizer, termina onde nós começamos. Esta ordem é notável e muito instrutiva. Quando pela primeira vez a seta da convicção penetra na alma, dá-se um profundo exame de consciência quanto aos pecados cometidos. A memória volve a sua vista iluminada para as páginas da vida passada e vê-as manchadas com inúmeras transgressões contra Deus e contra o homem. Neste momento da história da alma, ela não se ocupa tanto com a raiz de onde brotaram essas transgressões, como o fato palpável que este e aquele ato foram cometidos por ela. E por isso, tem necessidade de saber que Deus proveu um sacrifício por cuja virtude todas as ofensas podem ser perdoadas livremente. E este sacrifício é nos apresentado no sacrifício da expiação da culpa. Mas, à medida que a alma progride na vida divina, torna-se consciente do fato que esses pecados que cometeu não são mais que rebentos de uma raiz, correntes de uma mesma fonte. E, além disso, que o pecado da sua natureza, ou seja, na carne, é essa fonte, essa raiz. Isto conduz-nos a um exercício íntimo ainda mais profundo, que nada pode tranquilizar senão um conhecimento mais profundo da obra da cruz. Em suma, a cruz deve ser compreendida como um lugar onde Deus mesmo condenou o pecado na carne. A referência em Romanos 8:3. O leitor acha que essa passagem não diz pecados na vida, mas a raiz de onde os pecados provêm, a saber, o pecado na carne. E uma verdade de grande importância, Cristo não somente morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e aí que tem como referência 1 Coríntios 15:3. Como foi feito pecado por nós. Essa é a doutrina do sacrifício da expiação do pecado. A próxima referência foi 1 Coríntios 5:21.
E quando o coração e a consciência encontram descanso mediante o conhecimento da obra de Cristo, que nos podemos alimentar dele como o fundamento da nossa paz e do nosso gozo na presença de Deus. Não pode haver paz ou gozo antes de sabermos que todas as nossas transgressões foram perdoadas e o nosso pecado julgado. A expiação da culpa e a expiação do pecado têm de ser conhecidas antes que os sacrifícios pacíficos de manjares ou de ações de graças possam ser convenientemente apreciados. Por isso, a ordem em que está o sacrifício pacífico corresponde à ordem da nossa apreciação espiritual de Cristo. Nota-se a mesma perfeita ordem em referência à oferta de manjares, quando a alma é elevada a apreciar a doçura da comunhão espiritual com Cristo, a alimentar-se dele em paz e gratidão na presença divina. Sente um desejo arrebatador de conhecer melhor os mistérios gloriosos da sua pessoa, e este desejo é ditosamente satisfeito na oferta de manjares, que é o tipo da perfeita humanidade de Cristo. Em seguida, no holocausto, somos conduzidos a um ponto para além do qual é impossível ir, e esse ponto é a obra da cruz, realizada sob as vistas de Deus como expressão do afeto inquebrantável do coração de Cristo. Todas essas coisas nos serão apresentadas em belos pormenores, à medida devagar, não. Obrigado. À medida que a examinamos, aqui consideramos apenas a ordem dos sacrifícios, a qual é verdadeiramente maravilhosa. Seja qual for o sentido em que caminharmos, seja exteriormente de Deus para nós, ou intimamente de nós até Deus, em qualquer dos casos, começamos e terminamos com a cruz. Se começarmos com o holocausto, vemos Cristo na cruz fazendo a vontade de Deus, fazendo expiação, segundo a medida da sua perfeita rendição a Deus. Se começamos com a expiação da culpa, vemos Cristo na cruz levando os nossos pecados e tirando-os, segundo a perfeição do seu sacrifício expiatório. Enquanto que em cada um e em todos eles vemos a excelência, a beleza e a perfeição da sua divina e adorável pessoa. Certamente, tudo isso é suficiente para despertar em nossos corações o mais profundo interesse pelo estudo desses símbolos preciosos que passaremos a analisar pormenorizadamente. Certamente, tudo isto é suficiente para despertar em nossos corações o mais profundo interesse pelo estudo desses símbolos preciosos que passaremos a analisar pormenorizadamente. E que Deus, Espírito Santo, que inspirou o livro de Levítico, dê a sua explicação em poder vivo aos nossos corações, para que,
quando chegarmos ao fim, possamos ter motivo de sobra para bendizer ao Senhor por tantas e tão admiráveis imagens da pessoa e obra de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja dada a glória, agora e para todo sempre. Amém. No holocausto, com o qual abre o livro Levítico, temos uma figura de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus 9,14. Daí a posição que o Espírito Santo lhe dá. Se o Senhor Jesus Cristo se manifestou para realizar a obra gloriosa da expiação, o seu mais desejável e supremo objetivo, na sua consecução, estava a glória de Deus. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:9. Era o grande lema em todas as cenas e circunstâncias da sua vida. E em nenhuma tão completamente como a obra da cruz. Fosse qual fosse a vontade de Deus, ele veio para a fazer. Bendito seja Deus. Nós conhecemos qual é a nossa parte na realização dessa vontade, pois por ela temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Contudo, o aspecto primário da obra de Cristo era Deus. Era seu prazer inefável cumprir a vontade de Deus na terra. Ninguém a tinha feito. Alguns, pela graça, haviam feito o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, ninguém jamais tinha, perfeita e invariavelmente, desde o princípio ao fim, sem hesitação e sem divergência, feito a vontade de Deus. Mas foi isto exatamente que o Senhor Jesus fez. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9:51. E quando se dirigia do jardim de Getsemane ao Calvário, o afeto intenso de seu coração foi expresso nestas palavras: não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? João 18:11. Certamente, havia um perfume de cheiro suave nesta absoluta devoção a Deus. Um homem perfeito na terra, cumprindo a vontade de Deus. Até mesmo na morte, era assunto de profundo interesse para o céu. Quem poderia sondar as profundezas desse coração dedicado que se manifestou aos olhos de Deus na cruz? Seguramente, ninguém senão Deus. Porque nisto, como em tudo mais, certo é que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém pode conhecer nada até certo ponto. Perdão. E ninguém pode conhecer nada até certo ponto a seu respeito se o Pai não revelar. A mente humana pode compreender até certo ponto qualquer coisa do que se passa abaixo do sol.
a ciência humana pode ser compreendida pelo intelecto humano, mas nenhum homem conhece o Filho de Deus, se o Pai não lhe revelar pelo poder do Espírito e por meio da palavra escrita. O Espírito Santo deleita-se em revelar o Filho, em tomar todas as coisas de Jesus e revelar-nos. Estas coisas temos em toda a sua beleza e plenitude nas Escrituras. Não pode haver novas revelações, pois o Espírito trouxe todas as coisas à memória dos apóstolos e conduziu-as toda a verdade. João 14, 26 e versículo João também 16, versículo 13. Perdão, João 14, 26 e João 16, 13. Não pode haver mais nada além de toda a verdade, e por isso as pretensões de novas revelações e do descobrimento da verdade, quer dizer, verdade não mencionada no cânone sagrado de inspiração, representam apenas os esforços do homem para acrescentar alguma coisa àquilo que Deus designa por toda a verdade. O Espírito pode certamente mostrar e aplicar como uma nova e extraordinária energia a verdade contida na Escritura. Porém, isto é claramente uma coisa muito diferente da ímpia presunção que abandona o campo da revelação divina com o propósito de encontrar princípios, ideias e dogmas que tenham autoridade sobre a consciência. Na narrativa do Evangelho, Cristo é nos apresentado nos vários aspectos do seu caráter, sua pessoa e obra. Em todas as épocas, o povo de Deus tem achado alegria em recorrer e essas preciosas escrituras. Vou repetir aqui. Em todas as épocas, o povo de Deus tem achado alegria em recorrer a essas preciosas escrituras, sedentando-se nas revelações celestiais do objeto do seu amor e confiança, aquele a quem tudo devem, quer no seu presente, quer no tocante à eternidade. Contudo, muito pouco comparativamente têm sido induzidos a considerar os ritos e cerimônias da dispensação levítica com cheio das mais minuciosas instruções referente ao mesmo assunto dominante. Os sacrifícios de Levítico, por exemplo, têm sido considerados frequentemente como registros de antigos costumes judaicos, sem nenhum outro significado para nós, nem nenhuma luz espiritual para iluminar os nossos entendimentos. Mas tem de admitir-se que as páginas aparentemente obscuras de Levítico, assim como as expressões sublimes de Isaías, têm o seu lugar entre tudo o que dantes foi escrito. Romanos 15, 4. E são, portanto, para o nosso ensino. Certamente, precisamos de estudar estes registros, assim como também toda a Escritura, com espírito humilde e despretensioso, em reverente dependência do ensino daquele que graciosamente os inspirou para o nosso ensino. E com toda a atenção diligente pelo grande objetivo, alvo e analogia geral de todo o corpo,
da revelação divina, dominando a nossa imaginação para que, se não extravie com entusiasmo profano, mas se assim, mediante a graça, entrarmos no estudo dos símbolos de Levítico, encontraremos um filão do mais rico e precioso minério. Se algum irmão quiser falar desse comprido parágrafo, fique à vontade. A gente vai fazer essa leitura desse livro de Levítico, né? Do estudo do livro de Levítico de Michael Tosh. É bom, assim, para a gente contextualizar sempre, porque aí está dando uma introdução, né? Antes de iniciar o estudo exatamente, né? Porque ele vai estudando capítulo por capítulo do livro. Então, ele está dando uma introdução aí. Então, é bom a gente sempre a gente contextualizar, né, o estudo com o livro, a própria palavra de Deus, né, que é o livro de Levítico. Então, acharia bem interessante, né, quando ele for iniciar, né, o estudo em si, né, capítulo por capítulo que ele vai fazer, a gente sempre lê o capítulo ao qual ele vai estar fazendo o estudo, tá bom? É porque aí agora, essa parte que está sendo lida agora é uma introdução, né, desse estudo. E é interessante, né, porque os irmãos e irmãs que ainda não estão muito familiarizados com o livro de Levítico, né, se tiver a oportunidade, né, assim o Senhor assim conduzir o coração de cada um assim, dá uma lidinha, né, dá uma lida no Levítico, Números, ou Deuteronômio, e a gente vê aí que às vezes é uma leitura que parece, né, enfadonha, quando a gente não compreende ou não consegue enxergar, né, nesses livros o que é que está querendo ser apresentado, como sempre, né? Em toda a Bíblia é assim, está sendo apresentado, está sendo revelado a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Através desses símbolos aí, dessas imagens que a gente vai ver como ele já falou aí, né? Dos sacrifícios ali expiatórios, das ofertas de manjares, né, do holocausto, em, em, em Deuteronômio, se não me engano, Números, tal, fala do tabernáculo, né, da construção do tabernáculo e tudo mais. Então, tudo isso, né, é como ele falou aí, o povo de Israel, eles foram, vamos dizer assim, cumprindo aquelas ordenanças que Deus estava dando ali através de Moisés, né, dos sacrifícios, do tabernáculo, de toda a indumentária dos sacerdotes, dos utensílios do templo, de como era que tinha que ser os sacrifícios por expiação, das ofertas de manjares, do holocausto, das festas, tudo. Eles foram cumprindo exatamente como a risca, né, como Deus tinha mandado, mas eles não tinham essa compreensão que nós hoje temos a capacidade que o Senhor tem nos dado através, né, dessa luz maior que nós temos, que foi nos dada, né, através dessa salvação em Cristo Jesus e dessa habitação, né, do Espírito Santo em nossas vidas, em nós, né? Somos salvos e somos selados pelo Espírito. E até em João, numa carta de João, ele fala que, né, a gente tem o Espírito Santo e a gente sabe todas as coisas. Então a gente hoje, né, em relação ao povo de Israel naquela época que estava praticando, né, todos esses rituais esses ritos, né, que foi dado através de Moisés, eles não tinham a compreensão que nós, ou a capacidade, vamos dizer assim, né, de compreender como nós temos hoje, né, que vivemos, né, nesse período
e somos esse povo que o Senhor, assim, separou para Ele, e temos essa proximidade, né, com o nosso Deus e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa compreensão que temos um Deus Pai, temos um Deus que é o Filho, né, e tem o Espírito Santo, que é Deus. Então, tudo isso eles não tinham e nós temos. Então, a gente pode, às vezes, numa primeira leitura, não conseguir captar, né, todas as nuances e os significados dessas figuras, né, do Antigo Testamento, que serve para o nosso ensino, como fala lá em Romanos, como fala em Timóteo, né, Paulo falando sobre isso. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o Senhor capacita homens, irmãos, como o irmão McIntosh, né, que não está mais conosco, mas capacitou a ele a escrever esses livros, né, o estudo de Levítico, de Números, de Deuteronômio, de Gênesis, capacitou esses irmãos, né, deu a ele assim o dom, né, de mestre, doutor, e hoje nós podemos desfrutar desse dom, né, que esse irmão recebeu do Senhor Jesus e pôde nos trazer esses escritos aí para dar esse esclarecimento, essa luz e esse entendimento do que significa todas essas figuras, né, apresentadas aí para nós no livro de Levíticos, através de todos aqueles rituais ali que eram feitos lá pelo povo de Israel. Então, é bem importante, né? Às vezes a gente está lendo aqui e o irmão está falando aí de holocausto, oferta de manjares, né? Expiação e outras coisas mais, e talvez alguns irmãos e irmãs não tenham ainda essa, vamos dizer assim, essa convivência, né? Essas palavras ou todos esses rituais, porque, né, a gente precisa estar lendo, né? Tá lendo. Então, é bem interessante a gente continuar nessa leitura, e aí, quando ele entrar realmente no estudo por exemplo, do capítulo 1 lá de Levíticos, antes de a gente ler o que o irmão vai estar trazendo para a gente lê a própria palavra, né? Lê Levítico capítulo 1 lá todo. E aí a gente vai estar com aquilo na nossa mente e depois a gente vai ter, né, um entendimento melhor do significado daquilo ali que está sendo falado em Levítico, para a nossa compreensão melhor. E a gente tem um entendimento e o um conhecimento melhor da pessoa do Jesus, porque tudo ali, né, vai estar sempre apontando para Cristo, né, para o Senhor Jesus, para algo que nós já vivemos, já temos, já, vamos dizer assim, vimos tudo já cumprido, né, porque o Senhor Jesus Cristo, né, ele cumpriu todas as coisas ali e o sacrifício dele, né, ele disse, está consumado. Então, nós já temos tudo isso. Aí a gente só está lendo lá, né, e a gente vai ver que o Senhor Jesus, que Deus já estava revelando ou mostrando, né, ao povo dele terreno, né, essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, que para ele seria o Messias, né, que viria, né, nesses rituais aí, de todo esse sistema, né, de adoração que Deus deu a ele através do ministério, né, do profeta ali, Moisés, né, para ele. Então, todos aqueles rituais, tudo o que foi feito tinha um significado, né? A gente vai ver isso aí através do estudo de McIntosh, e esse significado sempre apontava para Cristo e apontava para a sua obra, né, de salvação, de redenção, porque nós, né, estando perdidos,
né, em nossos delitos e pecados, o Senhor, nosso Deus e Pai, e o Senhor Jesus providenciou, né, uma salvação para nós. Né? Ele providenciou isso. Foi ele que veio, né, para nos resgatar. Não fomos nós que a gente estava perdido lá e a gente saiu procurando o Senhor para a gente ser salvo. Não. A gente estava lá. E se o Senhor não tivesse vindo, né, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar das trevas, para a sua maravilhosa luz, se ele não tivesse feito isso, a gente ia continuar lá, perdido. Né? Ninguém ia, né, buscar Deus, ninguém ia procurar, né, a salvação em Deus. Tanto é assim que a gente vê isso lá em Gênesis, né? Assim que Adão e Eva pecaram, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Deus é que veio, né? Deus é que veio e procurou o homem. E cadê o homem? Estava escondido, estava se escondendo. Né? Então, já desde o princípio, ele já está mostrando isso. Né? Que Deus, ele é quem salva, ele é quem busca, ele é quem vai até o pecador ali para, né, o resgatar e salvar. Se não fosse ele, né, se não fosse assim, estaríamos eternamente perdidos e não teríamos salvação. Mas graças a o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus o Pai, né, ele veio para nos salvar. Né? É isso que é chamado de graça, né? Porque é uma coisa que nós recebemos, né, e ganhamos de Deus sem a gente merecer. Né? A gente não merecia, a gente não buscou. Né? A gente até a gente nem queria, estava inimigo de Deus, sem querer saber das coisas de Deus. Mas ele vem e aí vem e nos salva. Essa é a graça, né? Esse dom, esse presente, né, imerecido que nós recebemos de Deus. Então, a gente vai continuar a leitura aí, né? Eu, né, chamo assim a atenção dos irmãos para isso, né? A gente está ligado porque está, né, tudo voltado aí para aqui, o livro de Levíticos. Então, quando chegar, né, nos pontos que ele vai começar a destrinchar, né, os capítulos, aí vai ser bom a gente ler o capítulo antes e aí depois fazer a leitura, tá bom? Só isso aí, Jefferson. Vamos estar continuando aqui, irmãos. A vítima. Vamos prosseguir agora com o exame do Holocausto, que, como havemos acentuado, representa Cristo oferecendo-se a si mesmo incontaminado a Deus. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem macho. A glória essencial e dignidade da pessoa de Cristo formam a base do cristianismo. Ele transmite essa dignidade e essa glória a tudo que faz e a cada uma das suas funções que assume. Nenhuma função podia, de algum modo, acrescentar glória àquele que é sobre todos. Deus bendito eternamente. Romanos 9, 5. Deus manifestado em carne, 1 Timóteo 3,16. O glorioso Emanuel, Deus conosco. O Verbo eterno, o Criador e mantenedor do universo. Que função poderia acrescentar dignidade a uma tal pessoa? Perdão, irmãos. Que função poderia acrescentar dignidade a uma tal pessoa? De fato, sabemos que todas as suas funções estão relacionadas com a sua humanidade. E assumindo essa humanidade, ele desceu da glória que tinha com o Pai antes da criação do mundo.
desceu deste modo a fim de glorificar Deus perfeitamente no próprio meio de uma cena onde tudo lhe era hostil. Veio a ser devorado por santo e inextinguível zelo. Salmo 69, 9. Pela glória de Deus e a realização eficiente dos seus desígnios eternos. Cristo oferecendo-se a si mesmo a Deus. O macho sem mancha de um ano era uma figura do Senhor Jesus Cristo oferecendo-se a si mesmo para o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Não deveria haver nada que detonasse fraqueza ou imperfeição. Devia ser um macho de um ano. Teremos ocasião de ver, quando tivermos ocasião de examinar os outros sacrifícios, que era permitido oferecer, em alguns casos, uma fêmea, mas essa era apenas a forma de mostrar a imperfeição inerente à compreensão do adorador, e de modo nenhum um defeito da oferenda, porquanto esta era sem mancha, tanto um caso como no outro. Contudo, o holocausto era um sacrifício da mais elevada ordem, porque representava a Cristo oferecendo-se a si mesmo a Deus. Cristo no holocausto exclusivamente para a vista e o coração de Deus. Esse é um ponto que deve ser claramente compreendido. Só Deus podia apreciar plenamente a cruz como a expressão do perfeito afeto de Cristo. A cruz tal qual é simbolizada no holocausto. Encerra qualquer coisa que só a mente divina pode compreender. Tinha profundidades tais que nem o mortal nem os anjos podiam sondar. Nela havia uma voz que se dirigia exclusiva e diretamente aos ouvidos do Pai. Entre o Calvário e o trono de Deus houve comunicações que excedem em muito as mais altas capacidades dos entes criados. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. O emprego do vocábulo vontade nessa passagem revela claramente o grande propósito no holocausto. Leva-nos a contemplar a cruz sob um aspecto que não é suficientemente compreendido. Estamos sempre prontos a contemplar a cruz simplesmente como um lugar onde a grande questão do pecado foi tratada e liquidada entre a justiça eterna e a vítima incontaminada. O lugar onde a nossa culpa foi expiada e onde Satanás foi gloriosamente vencido. Louvor universal seja dado eternamente ao amor redentor. A cruz foi tudo isto, e mais do que isto, foi o lugar onde o amor de Cristo pelo Pai se expressou em linguagem tal que só o Pai podia ouvir e compreender. E sobre este último aspecto que o vemos simbolizado no holocausto, que é, portanto, por isso que a palavra vontade ocorre. Se fosse apenas uma questão de imputação do pecado e de sofrer a ira de Deus por causa do pecado, essa expressão não estaria dentro da ordem moral. O bendito Senhor Jesus não podia, com estrita propriedade, ser apresentado como aquele que desejava ser feito pecado. Desejar sofrer a ira de Deus e ser privado da vista do seu rosto
E neste fato, por si só, aprendemos de maneira mais evidente que o holocausto não representa Cristo sobre a cruz levando o pecado, mas sim Cristo sobre a cruz cumprindo a vontade de Deus. Que Cristo mesmo contemplava a cruz nestes dois aspectos é evidente pelas suas próprias palavras, quando contemplou a cruz como o lugar onde foi feito o pecado, quando previu os horrores que, sob este ponto de vista, ela encerrava, exclamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Lucas 22, 42. Fugia daquilo que a sua obra, por ter de levar sobre si o pecado, comportava. A sua mente santa e pura fugia ao pensamento de contato com o pecado. E o seu terno coração fugia da ideia de perder, por um momento, a luz do semblante de Deus. Me chamou muita atenção esse final aqui, quando fala que, quando previu os horrores que, sobre este ponto de vista, ela encerrava, exclamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Fugia daquilo que a sua obra, por ter de levar sobre si o pecado, comportava. É esse final que eu queria ressaltar, irmãos. A sua mente santa e pura fugia ao pensamento do contato com o pecado. E o seu terno coração fugia da ideia de perder por um momento a luz do semblante de Deus. Como não amar esse Senhor, né? Dalvos, já são 9h30 agora. Seus irmãos concordarem, a gente pode ir. A gente pode dar continuidade na próxima semana, ou a gente pode estar concluindo também, né? Os irmãos também concordaram. Boa noite, Weber. Está se despedindo aqui. Acredito que até aí tá bom, né, Jefferson? São 9h30. A gente continua. Próxima semana, se eu permitir. Eu não conseguiria mais ler depois desse final, não, viu? Esse finalzinho aqui foi algo muito sublime, né? Graças a Deus.